Meus amados irmãos, a paz do Senhor, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar participando, juntamente com a igreja, desse culto festivo, não é? Desse culto de adoração ao nome do Senhor, por ocasião da abertura desse Congresso Unificado. Sou grato a Deus pelo convite que nos foi feito para estarmos aqui nessa noite, através do casal Arthur e Damares. Convite esse que foi aprovado pelo pastor da igreja, portanto, também nossa gratidão a Deus pela vida do pastor e pela confiança de nos dar esse espaço e ceder o púlpito da igreja para que aqui pudéssemos trazer uma palavra da parte de Deus aos irmãos. O congresso que está iniciando nessa noite, ele traz como um tema: sede, pois, imitadores de Deus e não do mundo, como filhos amados. Palavras do apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo 5. Eu gostaria de convidar os irmãos a fazermos uma leitura no profeta Daniel, capítulo 1. E a partir desse texto que iremos ler, nós queremos fazer uma aplicação relacionada ao tema que tem como base Efésios capítulo 5, verso 1. Daniel, capítulo 1, iremos ler 8 versículos, do 1 até o de número 8, que diz assim: no ano 3º do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então disse o rei a Aspenais, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, dentre a linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, de bela aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, e que tivessem capacidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem alimentados por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Ora, entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Mas o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abednego. Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. O texto que nós acabamos de ler, ele relata um pouquinho da história do que aconteceu quando o Império Babilônico, que então se projetava como uma grande potência mundial, invadiu o reino de Judá e trouxe os habitantes de Judá cativos para a Babilônia. De tempos atrás, anos atrás, o Senhor já havia declarado, através dos profetas. Nós temos, por exemplo, Abacuque, que profetizou a invasão de Judá pela Babilônia, advertindo o seu povo, alertando acerca do que aconteceria se eles não se arrependessem,
se eles não se convertessem ao Senhor. O que não aconteceu. E o Senhor então cumpriu aquilo que já havia determinado que aconteceria, e a Babilônia é instrumento de justiça, de juízo, para que Deus trabalhe o coração do seu povo e mude o coração do seu povo, que até então estava se voltando para o pecado da idolatria. Aqui nós temos, dentre os habitantes de Judá que foram levados cativos, 4 jovens que são citados, que são relacionados no texto: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses 4 jovens, irmãos, eles são da linhagem da nobreza de Judá. Eles são jovens de bela aparência, conforme o texto vai dizer. Também a Bíblia afirma que eram jovens sábios e inteligentes. E por essas características é que eles são escolhidos dentre outros jovens e juntamente com outros jovens para que possam ser treinados, preparados por um período de 3 anos, a fim de que possam servir na corte do rei da Babilônia. O texto, ele nos informa ainda que o rei da Babilônia traz uma determinação. Ele dá uma ordem ao chefe dos eunucos responsáveis pelo treinamento que se daria a esses jovens, acerca de qual seria a dieta deles, de como deveriam ser tratados e preparados para que assim pudessem servir ali na corte do rei. Esses jovens, eles estão vindo de um outro país, eles estão vindo trazidos lá da sua cidade, lá de entre o seu povo, e eles chegam ali como cativos. Porém, diante da proposta do rei em treiná-los e prepará-los para tão importante função junto à corte real, eles poderiam ficarem envaidecidos, envolvidos, a ponto de alguma forma, se deixarem levar pela proposta que o rei até então está tendo em relação a eles. E que proposta é essa? Quando o rei usa do seu poder para determinar através do chefe dos eunucos que deu uma dieta específica àqueles rapazes, não trata-se aqui apenas de uma questão de dieta alimentar. Na verdade, havia uma proposta muito comum e usada naqueles dias, quando algumas nações invadiam outras nações e traziam cativos, que era fazer com que os cativos perdessem totalmente a sua identidade. Uma vez que isso acontecesse, dificultaria qualquer possibilidade de uma revolta, qualquer possibilidade de tentarem se rebelar contra o rei ou contra o governo opressor e assim buscarem ou tentarem a liberdade. Então, uma das formas de coibirem isso era exatamente tirando-lhes a identidade. Então, nós vamos ver, a partir do texto que lemos, algumas outras ações por parte do rei da Babilônia, no sentido de comprometer a identidade daqueles moços. O texto que foi utilizado como tema para esse congresso, sede, pois, imitadores de Deus e não do mundo, como filhos amados, é um texto que se aplica muito bem à época, principalmente, em que estamos vivendo. Todos nós, irmãos, somos sabedores de como está a sociedade, o contexto social em meio ao qual nós estamos inseridos. Vivemos um tempo de uma grande relativização, um tempo onde o sagrado tem sido banalizado, um tempo onde princípios e preceitos têm sido quebrados, um tempo onde a verdade tem sido transformada em mentira, e ao oposto disso, a mentira também em verdade. Um tempo onde a palavra de Deus tem sido
totalmente relativizada, onde as pessoas duvidam de que aqui seja de fato a palavra de Deus, inspirada, sem erros, o próprio Deus falando à humanidade. E acreditem os irmãos, até quem considere a possibilidade de reformar a Bíblia, de mudar essa palavra, no sentido de adequá-la à forma como as pessoas estão tentando viver, no tempo em que estamos vivendo, ao seu bel prazer. Quando, na verdade, a Bíblia existe, a palavra de Deus ela existe para que a nossa vida seja adequada a ela, e não para que ela seja adequada à nossa vida. Nós é quem temos que nos moldar a palavra. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer algo muito importante. Ele vai dizer que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas transformar-nos. É a proposta apresentada por Paulo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que não vos conformeis a este mundo ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando Paulo está dizendo, não vos conformeis a este mundo, ele está afirmando aqui que nós não devemos dar na forma do mundo. Ele usa aqui um exemplo mais ou menos parecido de algo que não deve se encaixar. Imagina você comprar um sapato e esse sapato tem que ser exatamente o número que você calça. Ele não pode ser maior e nem pode ser menor. Se for grande, vai lhe incomodar, e se for pequeno, também vai lhe incomodar. Mas quando encaixa exatamente no número que você calça, o seu pé, então, ele encaixou, ele se amoldou aquele calçado. E é mais ou menos isso que Paulo está dizendo. Não vos amoldeis. O que é que isso significa? Não estejais acomodados ou satisfeitos em relação ao mundo. O mundo tem que nos incomodar. O mundo tem que provocar em nós uma aversão a ele. O mundo tem que despertar em nós uma ojeriza, uma aversão a tudo que diz respeito ao sistema que impera, que governa nesse mundo. O próprio Jesus, orando ao Pai e apresentando a Ele seus discípulos, Ele vai dizer, eu rogo ao Pai que não os tires do mundo, mas que os livres do mal. Nós estamos no mundo, nós vivemos no mundo, mas temos que entender que também Jesus afirmou algo extraordinário quando disse que nós não somos do mundo, assim como também Ele não é. De modo que, se nós não somos do mundo, nós não temos ou não podemos imitar aquilo que o mundo nos apresenta, mas precisamos imitar aquele que é a nossa referência, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O apóstolo João, ele escreve dizendo, filhinhos, não ameis o mundo, e nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aquele que se torna amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Se queremos manter a postura, a posição de amigos de Deus, nós temos que de fato sermos inimigos do mundo. E o que é ser inimigo do mundo, ou inimigos do mundo? É estarmos alheio à necessidade das pessoas que nos cercam, é estarmos indiferentes àqueles que não professam a mesma fé que nós, é sermos totalmente insensíveis às necessidades daqueles que estão perto de nós, mas que não creem em Deus assim como nós já cremos? De forma nenhuma. Quando Jesus diz que Deus amou o mundo de tal maneira, ele está falando que Deus amou a humanidade. Quando João diz, não ameis o mundo nem o que no mundo há, ele está falando de um sistema que rege esse mundo, um sistema que governa esse mundo, e é esse sistema que nós temos que rejeitar. E nós sabemos que para isso é preciso e se faz necessário andar exatamente na contramão
daquilo que o mundo nos apresenta. O grande problema de muitas pessoas, inclusive pessoas que se dizem cristãos, é que estão muito determinadas a seguir as multidões. Às vezes nós queremos viver ou fazer aquilo que todo mundo está fazendo. Eu vou fazer assim porque todo mundo está fazendo. Eu vou viver assim porque é assim que todo mundo está vivendo. Quando Jesus afirmou que o caminho que leva ao Pai é um caminho estreito, a porta é estreita, e são poucos os que escolhem, os que decidem percorrer esse caminho e entrar por essa porta. A porta larga, por onde todos estão indo, tem um final terrível, e esse final é a condenação eterna. Então servir ao Senhor significa renunciar ou abrir mão de tudo aquilo que o mundo nos apresenta. É fácil, irmãos? Será que é fácil? É difícil. Não é fácil, mas também não é impossível. De modo que nós temos aqui um exemplo, no texto que nós lemos, de 4 jovens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, jovens de Judá, levados em cativeiro, levados para servir a uma outra nação, que não é a sua nação, que não é o seu povo, a submeter-se a um reino ou a um governo totalmente contrário àquilo que eles conheciam como governo, como reino, que era o reino de Judá, ou o reino de Israel, aonde o Senhor manifestava a sua vontade, usava os profetas, havia um sistema de culto organizado para adorar e servir ao Senhor. É algo totalmente diferente disso. Eles estão lá. De repente vem uma proposta por parte de uma determinação do rei da Babilônia. Escolham dentre os moços que veio de Judá, alguns da nobreza, da linhagem real, sem defeito, inteligentes, sábios, que possam ser treinados, preparados, para que possam servir aqui na corte. Diante de uma proposta dessas, irmãos, humanamente falando, qualquer jovem, Daniel não tinha mais do que 15 a 17 anos de idade quando foi levado em cativeiro, conforme alguns historiadores. Quase um adolescente ainda. Poderia, diante dessa proposta, ficar totalmente deslumbrado. Eu vou servir na corte. Eu vou estar numa posição superior aos demais cativos de Judá. Eu vou ter um tratamento diferenciado. Eu vou conviver com pessoas importantes. Eu vou desfrutar de algumas vantagens que a maior parte do povo não vai desfrutar. E podia com isso ficar totalmente deslumbrado. Mas diz a Bíblia que diante da proposta, a resposta ou a contraproposta de Daniel ao chefe dos eunucos foi: nos permita que nós não participemos do manjar, da bebida que o rei nos oferece. Algo que de imediato o chefe dos eunucos não concordou. E Daniel então propõe uma experiência de 10 dias, para que ele possa, após esse período, fazer uma avaliação e permitir ou não que continuem. A ideia aqui, meus amados irmãos, era exatamente envolver de tal forma que eles pudessem esquecer completamente as suas origens. Vamos examinar o que o texto diz. Primeiro, vocês vão receber do alimento que é servido à própria mesa do rei. Vão tomar do próprio vinho que o rei toma, que o rei bebe. Vão comer da mesma comida que é servida na mesa do rei. Segundo, vocês vão aprender a língua nativa da Babilônia. Vão aprender a falar o aramaico, a língua caldeia. Vocês vão esquecer essa língua que vocês falam aí, a língua de Israel, a língua hebraica. Vão falar a língua natural, a língua nativa aqui da Babilônia. Terceiro, vão ser treinados em toda a sabedoria do reino da Babilônia. Vocês vão conhecer todo o sistema que governa e que rege esse reino. A ideia era exatamente essa. Uma vez que vocês venham a estar tão envolvidos,
vocês não vão mais ter lembrança nenhuma de quem vocês eram, da identidade de vocês, da origem de vocês, e assim vocês vão ceder aos encantos e aos prazeres que a Babilônia, o país mais rico da época, é capaz de lhes oferecer. Mas diz a Bíblia que Daniel não cedeu. Juntamente com seus 3 amigos, eles não aceitaram a proposta feita pelo rei da Babilônia através do chefe dos eunucos. E qual é ou que leva Daniel a tomar uma decisão contrária? O texto, no último versículo que lemos, ele é muito claro, verso 8. Ele vai dizer assim: Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei e nem com o vinho que ele bebia. Daniel propôs no coração. Daniel determinou em seu coração. Daniel fez uma escolha que nasceu no seu coração. Um jovem longe dos pais, um jovem longe do país aonde ele nasceu e foi criado, um jovem que tinha diante de si todas as portas abertas para que ele viesse a fazer as suas próprias escolhas e seguir ou dar à sua vida o rumo que ele bem entendesse, sem que ninguém lhe cobrasse, sem que ninguém lhe fiscalizasse, sem que ninguém lhe fizesse pressão. Muito pelo contrário, ele toma uma decisão. Ele propôs no seu coração. Eu quero dizer uma coisa aos jovens e adolescentes que estão aqui nessa noite. O mundo e a sociedade em meio a qual estamos inserida tem um projeto que visa exatamente destruir, aniquilar completamente qualquer ligação, qualquer vínculo que a nossa juventude, a geração que está se levantando agora, venha a ter com a palavra de Deus ou com a verdade. Há um projeto sendo trabalhado e que está sendo executado, posto em prática. Estatísticas afirmam, declaram que um grande percentual de jovens que hoje entra nas faculdades, jovens cristãos, quando saem da faculdade após concluir a universidade, eles saem ateus. Porque há uma doutrinação dentro das universidades, especialmente as públicas, no sentido de mudar totalmente os nossos conceitos e princípios acerca da verdade. E há muito o que nos preocuparmos, porque a igreja tem investido na juventude, tem procurado ensinar, orientar, e nos parece que depois de 14, 15, 16, 18, 20 anos ensinando, orientando os pais, criando filhos na igreja, quando entra na universidade, dentro de 2, 3, 4 anos, eles mudam completamente aquilo que foram ensinados. E por que é que isso acontece? Quando Daniel disse que não se contaminaria com os manjares do rei, se nega a ceder à proposta do rei da Babilônia, eu volto a dizer, o texto afirma que ele disse em seu coração, ele propôs no seu coração, foi algo que nasceu dentro dele, e a origem disso é exatamente o fato de que o coração de Daniel estava cheio de Deus. Não havia espaço para outra coisa. Ele estava tão transbordante, ele estava tão saturado, ele estava tão cheio da presença de Deus, que diante de tudo que lhe é oferecido, ele não tem lugar no seu coração para nada mais além daquilo que agrada ao Deus que ele serve. Bendito é o nome do Senhor. E o que está faltando talvez em muitos dos nossos jovens e adolescentes, da geração que está se levantando, é exatamente uma busca maior pelo Senhor, desenvolver uma maior afinidade ou intimidade com Deus. Isso se dá de duas formas. Primeiro, através da oração.
Observe que Daniel chegou na Babilônia, e tempos depois nós vamos vê-lo numa cruzeta que foi armada para ele, aonde alguém induz o rei a estabelecer um plano, um decreto, que por 30 dias quem fizesse qualquer petição, a quem quer que fosse, a outro Deus ou a outra autoridade que não fosse o rei da Babilônia naquela época, ia ser jogado na cova dos leões. E qual foi a primeira atitude de Daniel diante desse decreto? Ele abre a janela de seu quarto, que era voltada para o Oriente, em direção a Jerusalém, e faz, segundo a Bíblia, como de costume. Não é algo novo, não é uma prática nova, ele faz como de costume. E o que Daniel tinha o costume de fazer? 3 vezes por dia, Daniel orava ao Senhor. Ele desenvolvia a sua intimidade com Deus através da oração diária. O relacionamento de Daniel com o Senhor era algo tão forte, tão íntimo, tão próximo, que a presença do Senhor na vida dele era algo tão intenso a ponto de não permitir que nada mais ou qualquer outra coisa encontrasse lugar no seu coração. Essa é uma das formas. Uma segunda forma que nós encontramos de nos fortalecermos e de melhorar o nosso relacionamento com o Senhor, de desenvolver a cada dia a nossa intimidade com Deus, é através do conhecimento da sua palavra. Leitura da Bíblia. Nós não podemos conhecer a Deus se nós não conhecermos a sua vontade. E nós não podemos conhecer a sua vontade se não conhecermos a sua palavra, porque ela é quem revela a sua vontade para nós. É muito fácil você ir lá para o Sermão da Montanha e ver Jesus ensinando os discípulos a orar. Quando eles pedem ao Senhor, ensina-nos a orar, e Jesus vai dizer: olha, quando vocês forem orar, vocês orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui Jesus está estabelecendo um modelo. Não está dizendo que temos que repetir literalmente a cada oração esse exemplo que ele deu. É um modelo de oração que ele está dando. E nesse modelo que é padrão, ele vai dizer que nós temos que buscar ou desejar que a vontade de Deus se cumpra na terra e no céu, e por que não dizer nas nossas vidas. Acontece que às vezes nós temos um pouco, me permitam dizer isso, de receio do que seria, ou do que representaria para nós essa vontade. Volto a citar Paulo aos Romanos, recomendando a transformação pela renovação da mente, para que assim possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele está dizendo que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E se eu perguntasse aqui para vocês, e tivessem vocês a oportunidade de responder, se a vontade de Deus é boa, todos concordariam que sim. Se ela é perfeita, todos afirmariam também que sim. E se ela é agradável, acho que ninguém se negaria a confirmar que a vontade de Deus é tudo isso. Mas às vezes nós temos um pouco de receio da vontade de Deus, sabia disso? E quando nós vamos orar muitas vezes, a gente pede algo ao Senhor, mas lá no nosso íntimo, o nosso coração, ele está dizendo: Senhor, mas faz assim, mas faz desse jeito aqui. Eu sei que o Senhor sabe fazer, mas eu acho que assim é melhor. E queremos dar a Deus uma orientação acerca do que seria melhor para nós, quando na verdade Ele é que sabe o que é melhor para nós. Bendito é o nome do Senhor. Nós temos aqui muitos jovens, adolescentes, cheios de projetos, não é? Cheios de planos, com muitos sonhos, sonhos de profissionais, sonhos para os estudos, e eu diria até que sonhos relacionados à vida emocional, casamento, namoro. São jovens que certamente
alimentam o desejo de casar, e hoje a gente vê às vezes jovens com 18 anos já desesperados, né? Jesus, cadê a minha varoa, não é? Cadê o meu Isaac, cadê a minha Rebeca que não chega? Já estou ficando para titia com 18 anos de idade. Já estou ficando para titio com 18, 19, 20 anos de idade. Espere no Senhor. Ele tem o melhor para você. E às vezes quando vamos orar a Deus nesse sentido, que também não é errado, pelo contrário, temos que orar, porque diz respeito a uma decisão importante na vida do ser humano, a gente olha e diz: Senhor, eu coloco nas tuas mãos essa causa, mas eu queria o fulano, né? Eu queria que fosse a fulaninha. Temos medo de dizer: Senhor, é aquela que o Senhor quiser me dar, é aquele que o Senhor quiser me dar, porque a gente pensa logo assim: se Ele me der uma feinha, né? E se eu não gostar daquela que Ele vai me dar? Se Deus der, você vai gostar. Se for feinha, você vai achar linda. Se for feio, você vai achar o gato da igreja, viu? Pode ser feio para todo mundo, menos para você. Alguém vai criticar, o que foi que ele viu nela? O que foi que ela viu nele? Não é mais alguém já dizer que o amor é cego, não é? Deus, quando dá, Ele dá o melhor, irmãos. A vontade dEle é boa. A vontade dEle é perfeita, é agradável. E nós temos que descansar na vontade dEle. E só podemos conhecer a vontade dEle, conhecer na sua palavra. Não tem como saber o que Deus tem, o que Deus quer para nós, se nós não conhecermos a vontade dEle, que se revela através da sua palavra. Lembro-me de uma história que eu ouvi há muitos anos, de um certo jovem. Ele tinha um chamado para missões, era um jovem crente. E aquele jovem, ele orava a Deus no sentido de que Deus preparasse para ele uma esposa. Ele dizia: Senhor, mas que seja alguém que tenha o mesmo ardor que eu tenho por missões, que compartilhe comigo o mesmo desejo, porque é o que eu sinto e tenho vontade de fazer. De repente eu caso com alguém que não pensa como eu, que não deseja como eu, pode dar tudo errado. Então eu quero alguém que tenha a mesma vontade. Era assim a sua oração. Ele nunca escolheu, nunca apontou, nunca disse é fulano ou fulana. Senhor, alguém que sinta o mesmo ardor por missões que eu sinto no meu coração. E um dia, esse jovem teve um sonho. Ele sonhou com um endereço. Ele via o nome da rua, o número da casa. Ele conhecia bem a cidade, sabia onde era. No outro dia, ele pega um ônibus e vai até o lugar que ele viu no sonho, para constatar se o lugar existe, se a casa existe. E no sonho ele viu o rosto de uma moça, só o rosto. Quando ele chegou na casa, de fato a casa existia, o endereço existia. Ele bate na porta, um senhor sai para atendê-lo. Ele se identifica, diz que é crente, conta do sonho que teve. E aquele dono da casa, ao ouvir a sua apresentação, ele o salta com a parte do Senhor, diz: eu também sou crente, e dá a parte do Senhor àquele jovem, e pede para ele entrar. E ele começa a contar do porquê ele está ali. Olha, eu vim orando a Deus nesse sentido, e o Senhor me mostrou o rosto de uma moça, e me mostrou esse endereço, eu acho que é aqui. E aquele homem tinha 3 filhas, moças. Ele disse: olha, eu tenho 3 filhas, moças crentes, e se o Senhor lhe mostrou, quem sabe é uma das 3, e mandou que viesse até a sala onde estavam conversando a primeira. Ele olhou e disse: não é essa. Mandou que viesse a segunda. Ele olhou mais uma vez, também não é essa. Aí o pai das jovens disse: olha, meu amigo, então eu acho que você está equivocado. Porque se não é a primeira nem a segunda, com certeza também não é a terceira. Mas por quê? Porque você acabou de me dizer que você vinha orando a Deus para que essa jovem tivesse chamado para missões, tivesse a vocação que você tem. E eu acho que, da forma como você pediu a Deus, não vai ser a terceira. Mas mande que ela venha até mim, eu quero conhecer ela assim mesmo. E ele manda vir a última das filhas. E quando ela vem numa
cadeira de rodas. Ela é paraplégica. Ela depende de terceiros para tudo. É essa aqui a minha terceira filha. Como é que essa jovem vai fazer missão com você? Desse jeito, numa cadeira de rodas. Acontece que quando ele viu a jovem, era o mesmo rosto que ele viu no sonho. Aleluia. Talvez alguns dos que estão aqui ouvindo essa história, numa situação ou experiência como essa, dissessem: meu amigo, o senhor tem razão, não é nenhuma mesmo na parte do senhor, eu vou embora e até mais, muito obrigado pela atenção. Mas ele disse: é essa daqui mesmo, foi essa que eu vi no sonho. O senhor permite que eu a corteje, que comecemos a conversar e quem sabe a gente comece a namorar, se ela não fizer objeção. E a moça não fez objeção. E começaram então a conversar, daqui a pouco estavam namorando. Na cadeira de rodas ele ia na casa da família, conversavam, namoraram e marcaram a data do casamento. Ele tinha total convicção de que aquela era a jovem. Não conseguia entender o porquê de ser daquele jeito, mas sabia que era ela. Marcam a data do casamento. No dia do casamento está lá ele, como em qualquer casamento, diante do altar, todo bem vestido, pronto para receber a sua noiva como esposa. E de repente o pai chega trazendo a cadeira de rodas com a jovem também arrumada na cadeira. Ele entra na igreja empurrando a cadeira. Mas quando chega no meio do corredor, aquela moça diz assim: meu pai, pare a cadeira. E o pai não entende e diz: por que, minha filha, o que está acontecendo? Eu estou sentindo um formigamento nas minhas pernas. Tem alguma coisa de anormal acontecendo comigo. Tem algo estranho acontecendo com o meu corpo. E de repente ela começa a se levantar da cadeira. Aleluia. E se apoia ao braço de seu pai. E entra andando na igreja. Aleluia. Essa é uma história verídica, irmãos. Esse casal foi para missões depois. Não sei se ainda estão, não sei qual a idade deles hoje. Faz muito tempo que isso aconteceu. Mas Deus cumpriu a vontade dele na vida daquele jovem e não deixou cair uma vírgula daquilo que ele esperava da parte de Deus, como sendo a vontade do Senhor, boa, perfeita e agradável para a sua vida. Nós não temos o que temer. Aleluia. Mas sabe o que é que nos faz descansar de fato na vontade de Deus? Aleluia. Quando nós nos tornamos imitadores de Cristo. Aleluia. Aí não tem lugar para mais nada. Não tem espaço para mais nada. Quando de fato nós somos uma reprodução, no sentido de exemplo, no sentido de virtudes, no sentido de ter Cristo como nossa referência, nós não tememos nada. Não importa o que digam, não importa o que pensem, não importa o que falem, não importa o que achem de nós. Nós temos no nosso coração um propósito, nós temos no nosso coração um desejo, e esse propósito, ele nos diz a cada dia que nós temos que fazer aquilo que agrada ao Senhor. Foi isso que fez Daniel. Ele não precisava de ninguém fiscalizando, não precisava de ninguém dizendo: olha, eu estou de olho em você, viu? Se você der um passo fora da linha, eu estou aqui. Ele não precisava de nada disso. Sabe por quê? Porque ele sabia que lá em cima tinha um olhando para ele. Aleluia. E ele nunca perdeu de vista esse que do céu lhe olhava todos os dias. Bendito é o nome do Senhor para sempre. De modo que ele teve a ousadia, a coragem de dizer ao eunuco do rei: me permita não participar desses manjares. Mas o que leva Daniel a tomar essa decisão, além de propor isso no coração? Era só comida, era só alimento. Acontece que todo alimento que passava pela casa real, antes de ser servido, passava pelos altares dos ídolos da Babilônia. E Daniel sabia disso.
Eu não quero me contaminar. Eu não quero que a minha vida espiritual venha a ser comprometida com a influência do paganismo dessa gente, desse povo. Eu tenho um Deus a quem eu sirvo. Eu tenho um Deus que é responsável pela minha vida. Eu tenho um Deus a quem eu rendi a Ele a minha própria vontade. E eu faço a vontade dEle. Bendito é o nome do Senhor. É essa determinação que faz com que Daniel propunha no coração. Alguém até pode tentar impor alguma coisa a nós. Alguém até pode tentar nos influenciar de alguma forma. Mas nós não fomos chamados para sermos influenciados, mas para sermos influenciadores. Jesus disse: vocês são o sal da terra. Aleluia. E esse sal tem que ter sabor. Precisa salgar. Se for sal insípido, não serve para nada, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Tem que fazer a diferença. Tem que ser notado, tem que ser percebido. Jesus afirmou: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Está lá, você vai ver. Não tem quem esconda, está à vista de todos. Não sei se alguém aqui já viajou, já percebeu nas imediações. Aqui mesmo em Pacatuba é possível, em cima da serra à noite, as luzinhas acesas lá, não é? Tem alguém lá. Tem uma casinha lá, tem pessoas morando lá, nós sabemos disso. Assim é o crente, ele não tem como se esconder. Por onde ele passa, o seu brilho é perceptível, o brilho de Cristo na vida dele é notado, aonde ele passar, porque ele vive para imitar, ele vive para seguir o exemplo daquele que é o seu mestre, que é o seu guia, o próprio Jesus, de quem Paulo falou e afirmou: imitem a ele, sede imitadores, pois de Cristo e não do mundo. Numa outra ocasião, o apóstolo Paulo vai dizer assim: sede meus imitadores, não é? Há contradição aqui? De forma nenhuma, porque ele completa dizendo: porque eu também sou de Cristo. Ele está dizendo: se você me imitar, vai estar imitando a Cristo, porque eu imito a Cristo. Significa dizer que o nosso exemplo, o nosso testemunho, tem que fazer com que as pessoas desejem também parecer conosco, pelo reflexo de Cristo na nossa vida. Bendito é o nome do Senhor para sempre. E Daniel não aceitou a proposta do eunuco, ou do chefe dos eunucos, de modo que a experiência foi feita por 10 dias. E por 10 dias só comiam legumes e água. Que dieta, não é? Experimente passar 10 dias comendo só verdura e água. Oh, negócio ruim, né? Mas diz a Bíblia que ao final dos 10 dias foi feita uma avaliação em Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E sabe o que ficou constatado? Estavam mais corados, estavam mais fortes e até mais bonitos do que todos os outros moços que se alimentavam da mesa do rei. Bendito é o nome do Senhor. Quando o nosso coração está cheio da presença do Senhor, sabia que até ficamos mais bonitos? Glória a Deus. Quem não já viu aquele crente que antes de se converter era feio, que doía, não é? Aceitou Jesus, você olha para ele, nem conhece mais. Rapaz, tu está diferente, não é? Tu está bonito, o que é isso? É Jesus no coração. Salomão disse que o coração alegre aformoseia o rosto. Um coração alegre, feliz, reflete no semblante. E o que é alegre no nosso coração? A presença do Senhor no nosso coração. Se imitamos a Jesus, se Ele está em nossa vida, se Ele nos influencia, se fazemos a vontade dEle, então as pessoas vão olhar para você, vão olhar para nós e vão perceber um brilho diferente no semblante de quem serve ao Senhor e de quem é imitador do Senhor e não do mundo. Você pode ficar de pé, por favor? Aleluia. Eu quero fazer uma oração, não é a conclusão do culto, os irmãos sabem. Depois eu retorno o microfone a quem de direito. Mas eu quero fazer uma oração. Glória a Deus. Eu sou pastor de igreja, irmãos. E pastor prega assim, certo? Ensinando.
Então a gente tem uma preocupação em ensinar, em orientar. E eu espero que vocês tenham recebido essa palavra. Que vocês tenham entendido também essa palavra. E que vocês possam a cada dia descansar no cuidado do Senhor e na vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Eu peço que você feche os seus olhos. Eu vou pedir que por 1 minuto, de olhos fechados, você faça uma oração pessoal. Você converse com o Senhor. E você tem a liberdade de dizer para Ele o que você quiser falar, o que você quiser dizer. Se você precisa que a presença dEle seja mais real na tua vida, diz isso para Ele. Se você percebe que está em falta com Ele, que em algum momento você negligenciou e entristeceu ao Senhor por algo que você fez, e sabe que Deus não se agradou, peça perdão a Ele. Diga para Ele como você se sente agora. E o que eu desejo é que nessa noite você saia daqui cheio da presença dEle, transbordando na presença dEle, prontos para influenciar, prontos para fazer a diferença, prontos para mostrar para o mundo que você imita a Cristo e não ao mundo. Bendito é o nome do Senhor. Bondoso e eterno Deus, eu te louvo, Jesus, por cada vida que está aqui nessa noite, por cada filho, por cada filha que se dispôs a vir à tua casa, que dispôs-se a estar aqui nesse lugar, que o teu Espírito Santo, que sonda o coração e conhece profundamente as nossas vidas, ele venha a nos auxiliar, para que a cada dia possamos desenvolver uma intimidade maior e melhor com o Senhor. O mundo está aí com as suas propostas, o mundo está aí com os seus prazeres enganosos, tentando nos ludibriar, tentando nos seduzir, tentando nos encantar, mas não podemos esquecer que Tu és a razão da nossa vida, que Tu és o centro da nossa vida, que Tu és a pessoa, a figura mais importante da nossa vida, que o Senhor pagou o preço da nossa salvação e a Ti devemos tudo, Senhor. Não éramos nada, não tínhamos nada, estávamos perdidos, condenados, mas a Tua mão nos alcançou, fomos comprados pelo Teu sangue, a nossa história foi mudada, o nosso coração foi cheio pela Tua presença, e nós reconhecemos que nós não podemos de forma alguma nos encantar com aquilo que o mundo está oferecendo, porque tudo é passageiro, é efêmero, é enganoso, mas o Senhor é aquele que tem aquilo que é eterno, aquilo que é para sempre, a vida eterna para nos dar na pessoa bendita de Jesus e através do seu sacrifício. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, porque fomos alcançados. Nos ajuda a fazer aquilo que Te agrada, nos ajuda a resistir às tentações, nos ajuda a não ceder às pressões deste mundo, nos ajuda a cada vez mais imitarmos ao Senhor, sabendo que somente assim alcançaremos o céu que nos aguarda, aonde um dia vamos estar eternamente contigo. É a nossa oração, é o nosso desejo, é o que nós buscamos em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Que Deus abençoe ricamente a todos os irmãos. Amém.